Ler aqui a palavra de Deus em João, capítulo 2, do verso 1 a 12. O título dessa leitura nos fala assim: As bodas em Caná, a água feita em vinho. Então, nós vimos aqui, Jesus foi convidado e toda a família para uma cerimônia de casamento, mais ou menos 10 a 12 quilômetros de Nazaré. E quando já alguns momentos que já havia iniciado aquela festa, se acabou o vinho. E esse era o objetivo que Jesus já estava lá. Mas a sua mãe, quando na festa, os pessoal anunciaram que tinha acabado o vinho, ela se prontificou e falou, chegando até Jesus: o vinho se acabou. Aí Jesus, olhando, falou fortemente para sua mãe, para Maria: mulher, que eu tenho contigo, ainda não chegou a minha hora. Então, os pessoais que ali estavam, talvez murmuraram, os seus discípulos e o resto da família que estava ali, as irmãs de Jesus, os irmãos também de Jesus estavam ali, presentes naquela festa. Talvez eles podem ter ignorado, murmuraram e falaram, pensando que Jesus Cristo falou de um jeito com desrespeito à sua mãe. Mas simplesmente Jesus estava lá, foi convidado naquela festa, realmente porque era o mandado do Pai. Ele ia fazer aquele primeiro milagre, né? Aquela água transformar em vinho. É porque era determinação do seu Pai Celestial. Mas Maria, simplesmente, a sua mãe, não ignorou. Simplesmente ela falou para o pessoal da festa: faça tudo o que ele mandar. Tudo com determinação dele. Então, nós vimos aqui, capítulo 2 de João, no verso 1. E o terceiro dia fizeram a uma bodas e uma em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que eu tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, a mãe de Jesus, vendo o que Jesus já tinha dito para ela, né? Aí falou, ela entendeu os seus pensamentos e falou: faça tudo que ele vos mandar. Então, no verso 9, diz assim: e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde vieram, e se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então, o Senhor da festa, as pessoas que estavam lá, falando também que poderia ser
servido o vinho bom primeiro, e quando todos já não estava querendo mais, aí vinha o vinho ruim. E lá naquela festa foi o contrário. Na festa das bodas de Canaã foi o contrário. Primeiro foi o vinho ruim, mas quando estava já estava todo mundo farto, aí veio o vinho que Jesus fez, o vinho puro. Então, simplesmente, Jesus estava provando nessa festa que ele seria o noivo. Nós somos a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. E o Senhor Jesus é o noivo que está pronto para vir. Então, é isso daí que Jesus está provando naquela festa. Que Jesus já tinha começado o seu ministério, mas ainda não tinha feito milagre nenhum. Esse foi o primeiro milagre que Jesus fez. Então, simplesmente, aquela era uma determinação de Deus, seu Pai Celestial, que estava nas alturas, que determinou para ele ir demonstrar para aquele povo que Jesus teria de fazer aquele primeiro milagre para provar que Jesus era tudo em cima da terra. Então é isso daí, a palavra maravilhosa aqui que nós encontramos aqui em João 2, capítulo 1 a 12. Que Deus abençoe.